Olá Dev, beleza? Vamos aqui dando sequência na configuração do ambiente de desenvolvimento para quem está trabalhando com macOS. A gente já fez a primeira etapa, que foi a instalação e configuração do Xcode, do Node, do Watchman, do Homebrew, do Java. Então a gente já tem aqui a configuração para quem vai simular com estrutura iOS. Então nesta aula aqui a gente vai começar a instalar e configurar para quem quer montar ambiente Android no macOS. Então aqui no mesmo post a gente tem aqui as instruções para isso. Então a primeira coisa é a gente preparar o path, o local onde a gente vai querer armazenar a SDK do Android Studio. Então a recomendação aqui, na pasta home do usuário, que é representada por esse tio, a gente cria uma pasta Android e uma pasta SDK. Então esse vai ser o local. Se você for usar um caminho diferente desse, se atente para não criar um path que contenha espaço, caractere especial, acentuação. Evite esse tipo de coisa para evitar problemas futuros. Então, a JDK, a gente precisa pegar o path de onde ela está instalada, Então a gente instalou, na aula anterior. Então, através da execução desse binário aqui, a gente consegue saber qual é o path da nossa JDK aqui. Então, eu venho no shell e executo aqui, esse comando, e está aqui, o path da minha JDK. Então a gente vai pegar exatamente essa saída para definir a variável Java Home aqui em nosso ambiente. Então, para eu saber se eu já não tenho uma variável dessa, eu dou um comando echo $, e ponho o nome da variável para eu exibir o conteúdo da variável Java _ Home. Então, se ele não retornou nada, é porque não existe uma variável, ou ela não possui conteúdo nenhum aqui no meu sistema, Então, a gente precisa atribuir essa saída aqui, como conteúdo dessa variável Java _ Home, e variáveis de ambiente devem possuir nome sempre todo em maiúsculo. O que a gente vai fazer? A gente vai editar o arquivo de configuração do shell do seu PC, do seu Mac. Se você não usa o ZSH, você vai trabalhar com o .bashrc, isso na sua pasta home. Provavelmente esse arquivo já existe aí. Se não existir, você pode criar e já fazer essa configuração dentro dele. Para quem trabalha com ZSH, que é o meu caso aqui, o nome do arquivo é esse aqui, .zshrc, também dentro da pasta home. Vamos editar esse arquivo, eu vou usar o próprio vim, vi, eu já estou na pasta home do meu usuário, então eu vou usar aqui, .zshrc. Esse é o arquivo. E aí, a gente pode colocar no início ou colocar no final, tanto faz, colocar lá no início do arquivo. Vou dar um i aqui para entrar no modo insert aqui no vi, e aí eu consigo editar. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, export Java Home em maiúsculo igual, vou copiar essa parte e vou colar aqui, botão direito, colar. Porque depois do igual eu tenho que colocar o valor dessa variável. E aí eu tenho que pegar isso do próprio shell aqui, que eu posso fazer aqui, abrir uma nova aba, new tab, e aqui eu executo aquele comando. Tá ele aqui, Beleza, então a saída desse comando aqui é o caminho completo para minha JDK. Vou copiar isso aqui, vou aqui na aba onde está aqui editando o ZSHRC e colo esse conteúdo. Então vai ficar dessa forma aqui, sem espaço, beleza? Cuida aí para não ter espaço. Esse comando export é para poder declarar essa variável no sistema e o conteúdo dessa variável está aqui depois do igual. Então depois dessa aí, a gente ainda tem que criar a variável Android Home e ela vai ser igual a SDK que eu sugeri aqui, na própria documentação aqui. Se você for usar diferente, você vai ter que informar exatamente da forma como você pretende usar aí. As outras aqui, é padrão, a gente pode copiar tudo aqui, Só a primeira aqui, Java Home, que você vai ter que pegar o caminho da instalação da sua SDK do Java. O restante aqui é padrão. Eu vou marcar tudo aqui, copiar. Volto aqui no VI. Então o cursor está aqui no final, eu vou dar um Enter
e vou dar o Ctrl V para ele colar aqui. Vou dar um Enter para separar aqui, posso colocar um character trailer aqui. Então estão aqui ó, as variáveis Java Home, Android Home, path, e aí a variável path eu estou pegando o path atual e adicionando aqui ó, a Android Home, que é isso aqui, barra emulator, depois a própria Android Home, barra tools, né, e as outras duas aqui. Então é isso, vou dar um ESC aqui, 2 pontos, W para salvar e Q para sair. Ok, a gente agora vai instalar o Android Studio, tá aqui o link do site para você fazer o download, já deixei ele aberto aqui, ó. Quando a gente entra na página Home, de cara a gente já tem um link aqui para fazer o download. Ele já detectou que eu estou no Mac, então ele já vai fazer um download para mim especificamente para a plataforma que eu estou usando. Aqui a gente precisa só aceitar aqui os termos, marcar aqui. Aí você tem duas opções aqui, ó. O Map com Intel Chip, né? São os Core i5, i7 e i9 aí da vida, né? E aqui o Mac com Apple Chip, que são os M, né? M1, M1 Pro, M1 e por aí vai, M1 Max. Aí você vai usar esse cara. No meu caso aqui é um Intel, então eu vou baixar esse Android Studio aqui. Vou aqui na opção salvar como. Vou pedir para ele jogar aqui em downloads mesmo. E vou dar um salvar. Ok, então ele já concluiu aqui o download para mim. Eu posso vir aqui direto e mandar abrir. Ele abriu no outro vídeo aqui, mas está aqui, ó, onde ele traz para mim o Android Studio App e a pasta Applications, um atalho para a pasta Applications, né, onde ficam as aplicações instaladas aqui no Mac. Basta arrastar aqui, ó, soltar aqui em cima do atalho e ele já vai fazer essa instalação aqui, ó, jogando aqui para a pasta onde estão os aplicativos aqui no Mac. Então aqui é simples, a instalação já está feita, que é o que está indicando aqui no post, né, que você tem que fazer. Depois de pronto, basta pesquisar no Spotlight aqui por Android Studio e abrir. Né, o atalho para isso é Command espaço, e aqui no Spotlight você procura aqui para o Android, já apareceu aqui ó, o Android Studio tem que pegar esse aqui, que é o do Mac em si, aqui é o da máquina virtual aqui do Windows, né? Eu quero esse cara aqui. Aí tem a questão de segurança aqui do macOS. Eu tenho que confirmar que eu quero abrir, porque é um programa que foi baixado da internet. Está dizendo que precisa de atualização. E aí a primeira tela que ele abre é essa aqui, perguntando se eu tenho configurações de instalações anteriores que eu queira aproveitar, ou se eu não quero importar nenhuma configuração. No meu caso, eu não tenho nada para importar. Deixo marcado ali, dou OK. Está abrindo aqui na outra tela. Ele vem aqui agora com essa opção aqui, permitir que eu envie para o Google, né, estatísticas do meu uso. Isso aqui é questão pessoal, eu não vou enviar nada. Ok? E a gente já vem para essa tela aqui com o Wizard para seguir com a instalação. Ele está dizendo aqui ó, que o plugin do Kotlin precisa ser atualizado. Vou dar um update aqui para ele fazer essa atualização. Está pedindo para eu reiniciar o Android Studio. Vou dar um restart. E aí ele já reiniciou e já voltou nessa tela. Então aqui é um bem-vindo. A gente dá um Next aqui. Pergunta aqui o tipo de instalação que eu quero fazer, se é padrão ou se é customizada. Vamos usar a customizada para que a gente possa selecionar o nosso Java SDK, né? A variável que a gente criou. Então aqui ó, ele vem sugerindo o conteúdo da própria instalação do Android Studio. Mas aqui nessa seta para baixo aqui, ó, ele já consegue encontrar a nossa variável de ambiente, a Java Home, com o conteúdo dela, que a gente configurou, tá vendo? Então a gente seleciona essa opção da nossa variável Java Home e vem aqui em Next. Aqui você escolhe se você quer usar o tema mais claro ou o tema escuro. Eu prefiro aqui esse Darkula, vou manter isso aqui selecionado. Next. Aqui agora, o que a gente pretende usar aqui. De cara aqui eu não marco nada, porque isso aqui a gente consegue alterar depois, né? Então aqui, só dá Next. Ele traz o resumo do que vai ser feito. E aí dá um Finish. Então começa o processo de instalação de tudo que a gente selecionou ali. Isso vai levar um tempo aqui, vou dar um pause até esse processo concluir e a gente continuar
com a configuração aqui. Ok, então ele concluiu todo o processo, fez as instalações, tudo que precisava ser feito. Então o Android SDK está pronto. Vamos dar o Finish aqui. E agora ele já abre a interface para a gente começar a trabalhar aqui com o Android Studio. Qual o próximo passo aqui? Toda a sequência que eu estou fazendo aqui no vídeo, ela está aqui descrita aqui nesse post, né? Com bastante detalhamento aqui. Se você quiser depois dar uma lida aqui e acompanhar, vale a pena. O próximo passo que a gente vai fazer é isso aqui, ó, o emulador, que é o emulador do nosso dispositivo, né? A gente vai criar um dispositivo virtual aqui, Android. Então, para isso, aqui nessa tela aqui de bem-vindo, a gente tem aqui, ó, mais ações, né? More Actions. A gente dá um clique aqui e a última opção aqui, ó, AVD Manager, que é Android Virtual Device, esse AVD. Então, é gerenciar os dispositivos virtuais do Android. Aqui eu tenho a opção aqui de criar um novo, vou dar um clique ali. Então a gente tem aqui, ó, dispositivo que simula uma TV, fone, vários, relógios, né, tablet e interface automotiva. No nosso caso, fone. O que eu recomendo aqui? Dispositivos que contenham esse íconezinho da Play Store, porque caso você precise instalar alguma coisa no seu emulador, se ele não tiver a Play Store, você não vai conseguir instalar nada nele, beleza? Então, aqui, ó, eu recomendo que você use o Pixel 4 ou o Pixel 3a aqui. Eu vou instalar aqui o Pixel 4. Então, você seleciona e vem em Next. O próximo passo é você escolher qual versão de Android você quer usar ali no seu emulador. Então, estão aqui, ó, 11, 10, 9, 8.1, 8, 7.1.1, 7.0, né? E aqui, ó, cada API de cada versão dessa. Aqui no curso eu vou trabalhar com a API 29, que é o Android 10. Então aqui, ó, eu faço o download referente à API que eu quero trabalhar. Você pode fazer o download de todas se você quiser. Lembrando que são pacotes com um tamanho considerável. Esse aqui, por exemplo, é cerca de 1 GB, 1 GB e alguma coisa. Vou fazer o download aqui, API 29. Aqui a gente dá um aceitar, next, e ele começa a fazer o download aqui. Tá aqui, ó, cerca de 1 GB, 1.1, né? Também vou fazer um pause aqui, assim que concluir a gente dá sequência. Então ele concluiu aqui o download para mim, a instalação da API do Android 10, né? Basta aqui clicar em Finish. E aí agora tá aqui, ó, já tá baixada, né? E aí você seleciona ela para poder seguir. Que aí você vai configurá-la no seu emulador, né? Next. Então tá aqui o resumo para a gente poder finalizar Android Q, que é a API 29, né? Que é a versão 10 do Android. Vou deixar no modo retrato a orientação. Aqui no nome, assim como eu falei na aula de configuração do Windows, vale a pena substituir os espaços aqui por underline aqui, ok? Esse aqui é o nome do seu emulador. Então vamos tirar os espaços aí do nome, independente de qual nome você vai usar, substitua os espaços aí por underline. Depois disso aqui, Finish. Então tá aqui, ó, nosso primeiro emulador. Se você quiser criar mais, você vem aqui, ó, Create Virtual Device, seleciona qual tipo que você quer, escolhe, mesmo processo, você pode ter mais de um aqui, quantos você quiser aí. E aí, para a gente poder executar esse emulador, a gente tem as ações aqui, ó. Aqui é o Play, para a gente carregar o emulador. Aqui a gente tem algumas outras opções, né? Editar, duplicar, se eu quiser criar outro com base nesse aqui. Esse Whip Data aqui é para a gente poder formatar esse emulador, apagar tudo que tiver nele e começar como se estivesse sendo criado do zero. E algumas outras ações aqui, né? Ver detalhes, por aí. Mas, para eu poder carregar esse emulador, né? Executá-lo, basta dar um play aqui, ele vai fazer esse carregamento aqui agora. Vamos só aguardar aqui. Aqui ele pergunta se eu quero dar acesso ao microfone para o Android Studio. Vou dar OK, não tem problema. Ele carregou aqui no outro terminal, vou puxar para o lado. Está aqui. Provavelmente ele vai entrar carregando o sistema operacional aqui. Aí, ó, está carregando o Google. E é isso. Então aqui
eu já estou com o ambiente Android pronto para eu trabalhar aqui no macOS, né? Além do simulador iOS, eu também tenho o emulador Android. Sistema carregado. Então aqui, ó, a gente carrega aqui, tem os sistemas, as aplicações, né, default do Android. A maioria das funções que você tem num dispositivo físico, você vai ter aqui também as configurações. Então é isso. Vamos seguir em frente aí. E na próxima aula a gente dá sequência, agora partindo para o ambiente em sistema Linux. Até lá então.